Bom dia, esse é o Vivência Espírita e estamos hoje com o Cosme Massi. Ele é escritor, palestrante, doutor em filosofia, escreveu alguns livros, está hoje aqui, já deu palestra pelo Brasil inteiro. E hoje participou também está participando do programa Vivência Espírita. E a gente vai fazer uma entrevista falando de alguns livros dele, sobre a editora que eles mantêm também. E bom dia, Cosme. Muito bom dia a todos, é uma alegria podermos conversar aqui sobre o trabalho de Allan Kardec, sobre o Espiritismo. Legal, Cosme. Você lançou então o livro sobre a ordem didática, o Livro dos Espíritos, né? Até publicado pela editora Noblitar, Nobreza Obriga, né? É interessante esse nome, esse livro, sobre o que ele fala, qual que foi a sua motivação por escrever esse livro, que é o livro A Ordem Didática de O Livro dos Espíritos. Esse livro nasceu de uma pequena frase que Kardec escreveu em O Livro dos Espíritos, no que seria o chamado de prolegômenos ou prefácio. Lá, Allan Kardec coloca uma frase que me chamou a atenção há mais de 20 anos. Ele diz que há uma distribuição metódica nas matérias do livro. E eu, então, me debrucei com esse desafio. Como propor uma ordem didática para os diversos conteúdos do livro, como explicar, por exemplo, a ordem de seus capítulos. Allan Kardec propõe, na terceira parte do livro, 10 leis morais. Por que exatamente essas 10 leis morais? Porque a primeira lei é a lei da adoração, a última lei é a lei de justiça, amor e caridade. Então, debruçamos sobre esse desafio. Como explicar o índice de um livro? Parece algo inusitado, mas a intenção foi essa, mostrar que há uma ordem nas matérias propostas por Kardec no livro, e a partir da lógica dessa ordem, você facilmente consegue localizar um tema dentro do livro. Então, se uma pessoa pergunta assim, onde eu posso encontrar um tema que trata do processo de encarnação do espírito? Então, quando estuda essa ordem, ele é capaz de localizar qualquer tema dentro da obra. Este foi o nosso desafio. Demoramos 10 anos para propor essa ordem, para descobrir qual é a ordem que está por trás desse livro. E aí nasceu o nosso livro, por isso o nome, A Ordem Didática de O Livro dos Espíritos. E Kardec foi um grande educador, né? Ele aprendeu dentro do método com Pestalozzi, né? Que foi o objetivo de unir a ciência com a religião. E ele utilizou, então, o Livro dos Espíritos como da filosofia, né? Onde as perguntas são mais importantes que as respostas, né? Mas ele foi buscar essas respostas com os espíritos. E eu achei muito interessante a sua ideia, essa motivação de utilizar da ordem, explicar, porque você consegue dar sentido para o Livro dos Espíritos, também entender um pouco mais. E tanto que você também havia comentado para nós, que consegue, desta forma, até saber qualquer assunto onde está localizado dentro do livro. Eu achei isso muito interessante. Qual é a importância da filosofia, então, que o Livro dos Espíritos trouxe para a doutrina espírita, na sua visão? Muito importante. Veja, essa obra, O Livro dos Espíritos, que a gente estuda hoje na Casa Espírita, é a segunda edição, produzida em março de 1860. Allan Kardec lançou o primeiro Livro dos Espíritos, a primeira edição, no dia 18 de abril de 57. Essa era uma obra menor, ela tinha 501 itens. A obra que nós estudamos hoje na Casa Espírita é a obra que tem 1.018 itens. Então, veja que ela mais que dobrou de tamanho da primeira edição de 57 para a segunda edição em 60. Aí nós vamos entender esse trabalho de Kardec, de construir uma doutrina que é, ao mesmo tempo, uma ciência, porque ele utilizou um método científico especial de vinculação da razão com a experiência, construindo a partir dos fenômenos espíritas e com a ajuda dos espíritos, essa doutrina numa sistematização de uma ciência. Então, ela é, acima de tudo, uma ciência da alma ou do espírito. Mas como essa ciência toca em questões fundamentais acerca daquilo que nós somos,
para onde nós vamos, e discute vários conceitos ligados às religiões, daí nasce uma filosofia, chamada por ele de uma filosofia espírita. E ele vai dizer que a filosofia espírita estuda as consequências morais que decorrem desta ciência espírita que buscou explicar os fenômenos espíritas. Então, nasceu a filosofia para responder a essas mais importantes questões. Quem nós somos? De onde viemos? Para onde vamos? Então, essas questões fundamentais da existência, a filosofia espírita responde. Daí a sua importância, responder às mais importantes questões acerca daquilo que nós somos, para onde vamos, como viveremos após a morte do corpo. Legal. E tem uma coisa que é muito pouco comentada dentro do Espiritismo, que eu queria que você falasse um pouco, sobre o controle universal. O que foi esse controle universal que ele também utilizou nas obras dele, principalmente no Livro dos Espíritos? Bom, Allan Kardec nos ensinou algo muito especial. Diz ele, num dos seus textos, e que está reproduzido lá em Obras Póstumas, que a primeira coisa que ele percebeu na relação com os espíritos é que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. Portanto, tem espíritos de todos os graus evolutivos. Espíritos tão ignorantes quanto os homens e muito mais sábios do que os mais sábios dos homens. Então, uma vez que ele descobriu isso, você não pode simplesmente confiar na informação recebida de um espírito. Da mesma maneira que nós não confiamos na informação de qualquer pessoa. Para isso, ele percebeu a importância de que, nessa interação com os espíritos, ele conversasse com vários. Quer dizer, que não obtivesse o conhecimento a partir de um espírito apenas, nem mesmo a partir de um único médium. Então, ele introduz a importância na metodologia, que é conhecida aí como controle universal, que você dialogue com os espíritos por médiuns diferentes que não se conhecem, que não trocaram informação, que você escute a opinião dos mais diversos espíritos, para que você pudesse, a partir de uma análise lógica, racional, destas diversas contribuições, formar um conhecimento muito mais fidedigno, muito mais correto acerca da vida após a morte. Lembra que quem pode falar da vida espiritual são os espíritos, mas cada espírito tem um ponto de vista diferente. Então, era preciso buscar uma concordância de pensamentos, usando critérios de lógica e de bom senso, para separar as partes de verdades que estariam presentes nas diversas comunicações. Então, Kardec inaugura uma forma especial de interação com os espíritos. Você não pode ouvir um médium só, a partir de um médium só. Você não pode ouvir um espírito só. Você precisa confirmar as informações dadas por diversos espíritos, diz ele, por médios diferentes, que não se conhecem entre si. Daí nasce esse controle universal. Quanto mais rico a informação de espíritos diferentes, por médios diferentes, maior a garantia de você ter uma informação correta acerca da vida dos espíritos. Legal. E a gente que estuda ciência, já você que é doutor, o método científico ele abrange desde a parte da investigação, você conceber um método, conceber algo, testar isso e concluir. Né? Então, eu entendo esse como um método científico. Se você pegar as 5 obras de Kardec, pelo menos as 5, né? Desde o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, passando pelo Céu e Inferno, até a Gênesis, você poderia dizer que seria uma grande tese de doutorado? Eu diria muito mais que isso, porque, na verdade, às vezes, numa tese de doutorado, o autor pode propor alguma coisa que ainda vai precisar de muito mais investigação e estudo. Há teses que, por si só, falam, já tem toda a estrutura de uma boa comprovação. No caso de Kardec, nós diríamos que o que ele construiu é parecido com a construção de uma grande ciência. Quando a gente pega os grandes paradigmas científicos, por exemplo, pega a relatividade de Albert Einstein, ou você pega a mecânica clássica de Isaac Newton, ou o eletromagnetismo de Maxwell, que são grandes modelos do que é uma boa teoria científica. Nós diríamos que Kardec teve esta habilidade de construir algo equivalente, uma grande teoria científica sobre a alma e suas relações com os homens, sobre a interação dos espíritos na explicação desses
desses fenômenos espíritas. Então, ele construiu uma teoria muito sólida, muito bem embasada do ponto de vista experimental. Eu diria, com todo o rigor que um epistemólogo da ciência exige para uma verdadeira ciência. Então, Allan Kardec teve esta habilidade de construir um sistema lógico, coerente e consistente, e que explica todo o conjunto de fenômenos espíritas, como uma boa teoria deve ser. Uma boa teoria, ela deve dar conta de todo o domínio de fenômenos que ela se propõe dar conta. Ela não pode dar conta apenas de um domínio parcial, senão ela seria sempre uma teoria questionável por não dar conta de todos os fenômenos investigados. Allan Kardec teve esta habilidade impressionante. Como exatamente ele foi capaz de construir uma teoria tão sólida que desse conta de explicar todos os fenômenos espíritas. E nesse contexto, qual foi a importância da Revista Espírita? A Revista Espírita é uma das suas produções mais importantes, lamentavelmente muito pouco conhecida no Brasil. E há uma explicação para isso. A primeira tradução do francês para o português da Revista Espírita ocorreu lá na década de 50, no Nordeste, pelo Júlio Abreu Filho. Depois, em São Paulo, a Edicel trouxe essa mesma tradução na década de 70 para São Paulo, a tradução em português. E só recentemente, a Federação Espírita Brasileira disponibilizou, isso não tem 5 anos, a tradução da Revista Espírita em português. Então, nós passamos mais de 100 anos no Brasil sem estudar uma das principais produções de Allan Kardec. Aliás, a maior produção. Você citou no começo as 5 obras fundamentais. São 5 livros. A Revista Espírita são 10 livros. Cada livro da Revista Espírita, que é chamada anualmente, Revista Espírita de 58, do ano de 1858, do ano de 1859, cada livro desse de um ano é equivalente em páginas a uma dessas 5 obras que você citou. Então, veja, são 12 livros, quando comparado com os 5 livros fundamentais. Então, essa revista ela tem uma riqueza, porque é ali que você vê o espiritismo sendo construído, a descrição das experiências, das interações com os espíritos, a explicação dessas outras obras. Muitas dúvidas que as pessoas nos mandam sobre as 5 obras de Allan Kardec tem explicação na Revista Espírita. Ela fala do movimento espírita do mundo na época de Kardec. Kardec se correspondia com mais de 1000 entidades espíritas em sua época, porque, como eu disse, para ter esse controle universal, ele submetia questões aos grupos espíritas do mundo inteiro. Então, ele se correspondia, ele recebia mensagens, fenômenos mediúnicos, descrição de fenômenos espíritas do mundo inteiro. Ele se correspondeu com todos os continentes. É na revista que nós vamos encontrar toda essa riqueza de fenômenos, como o espiritismo foi construído, de que maneira entender o espiritismo prático, de que maneira compreender o movimento espírita. Eu digo que é a obra, talvez, a maior produção e uma das mais importantes de Allan Kardec, os 12 volumes da Revista Espírita. Então, esse periódico que ele mantinha todo mês, durante todos esses anos, foi um grande laboratório, né, para ele poder chegar nas conclusões dos livros que foram surgidos. Ele foi embasado, né, não foi um livro que ele tirou do nada. Eu acho que isso que é interessante na importância da Revista Espírita. E, para a gente finalizar, eu queria só que você desse uma opinião. No passado, a gente via a física, a química surgindo e muito preconceito em relação a eles, a alquimia, né? A esses pesquisadores, eles sofreram muito preconceito para lutar e conseguir que essas teorias fossem comprovadas, né? E chegassem a ser uma ciência estudada na educação do dia a dia. Você acha que, no futuro, o espiritismo ele vai ser uma ciência estudada nas escolas? Talvez, a gente acredita que é bem provável, quando a academia ampliar o seu escopo de estudo. Allan Kardec tem uma lucidez impressionante, como sempre, num capítulo admirável da obra Gênese, o caráter da revelação espírita, e na introdução do Livro dos Espíritos, ele deixa muito claro o domínio do espiritismo com respeito ao domínio das diversas ciências. Ele vai dizer, as ciências estudam a matéria. Esse é o domínio da física, da química, da biologia. O espiritismo estuda a alma. Então,
Então, pela primeira vez, ele foi capaz de construir uma ciência da alma. Como a academia se interessa em estudar a matéria, a alma não é tema da academia, claro que o espiritismo fica fora do estudo na academia. O dia que a academia se abrir para o estudo da alma, então, certamente, ela vai se debruçar sobre o espiritismo, porque até agora foi a única proposta realmente sólida e consistente para se estudar cientificamente a alma. Então, o futuro a gente não sabe, mas se a academia tiver essa abertura para uma ciência da alma, certamente o espiritismo estará presente na academia. Em termos oficiais, ele já está presente por intermédio de pessoas, há grupos de estudos espíritas, de alunos e professores em várias universidades brasileiras. Quando eu estava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós tínhamos lá no alojamento estudante um grupo de alunos que estudavam o espiritismo. Na Unicamp existe um grupo de estudos regularmente, que toda semana se reúne, de professores e alunos da Unicamp que estudam o espiritismo. Então, as pessoas, os cientistas, professores e alunos estudam, mas oficialmente, como uma disciplina ou um curso especial, ainda vamos demorar talvez um bom tempo para que isso aconteça. Obrigado, Cosme. Só para finalizar, então, gostaria de divulgar novamente o livro, então, A Hora Didática do Livro dos Espíritos, que é publicado pela editora de vocês, no Blitar. O site é www.cosmemassi.com.br. A gente vai também colocar para vocês acessarem. Muito obrigado pela sua visita e até a próxima. Só se quiser dar uma palavra final. Muito obrigado, gente. Vamos estudar esse grande pensador Allan Kardec. Eu costumo dizer, estudar Kardec para viver Kardec. Muito obrigado pela oportunidade. E esse é o Vivência Espírita.